mamãe de cá, um amorzinho também. Tudo bem? Eu estou a seu dispor, tia Priscila. Tia Priscila não, professora Priscila. E aqui, olha, eu já falei que são meus sobrinhos de história, porque os alunos do 8º ano que brincavam comigo, que no 6º ano era tia Pri, tia Pri, tia Pri. Aí eu falei, fala, gente, fala meus sobrinhos de história. Já estou até acostumada. Eu vou esperar só mais um pouquinho. Vamos esperar. Quem está recebendo todo mundo é o André, meu esposo, porque o link é dele. Então, assim, ele que está lá autorizando a entrada da galera. Porque aqui é super trabalho coletivo. Hoje eu também estou nessa. Coletivo não, hoje eu estou rezando hoje para todos os deuses dos desenhos me abençoarem. E minha filhotinha fica lá vendo os desenhos. Cadê a Juju? Juju está vendo televisão? Eu fiz uns combinados aqui em casa. Aí ela tá lá quietinha, por enquanto. O Léo está trabalhando? Hoje tá. Ah, ele não está em remoto, né? Não. Ele tá só na relação, eu que tô em casa direto. Ah, tá. Aspas, né? Eu tô indo na escola também, gente. Eu tô indo na escola também. O Yuri, gente, se prepara que o Yuri vai conectar. O Yuri foi fechar a janela. Vai abrir a câmera. Cadê o Yuri, gente? Yuri, a gente precisa que você apareça só para a gente começar a aula. Matheus Henrique, cadê tua? Matheus Henrique também foi meu. Cadê o Matheus? A tia Érica, gente. A tia Érica. O Matheus ainda tá... 9º ano, Matheus? 9º ano. Meu povo. O Matheus é um chuchu. Às vezes dá vontade de pegar ele pela orelha e vir levantando, mas ele é um chuchuzinho. Cadê? Oi, Matheus é ótimo. Matheus funciona igual panela de pressão. Na pressão ele, ó. Tudo bem? Eu não vou participar. Tudo jóia, meu amor? Vou entrar em aula agora, tá? A Luísa vai participar por mim. Tá ok. Porque quarta-feira a gente tá junto. Tá bom. Beijo. Beijo, Nanda. Tchau, tchau. Galera, vamos começar então. Né? Vou contextualizar, né? Assim como o pessoal, só para saber, né? Isso está sendo gravado, né? A gente está gravando o nosso encontro. E esse encontro faz parte, né? São os webinários, famosos webinários agora, né? Já que a gente está à distância, a gente vai criando temas novos, termos novos para os nossos encontros. Né? Então, os nossos encontros fazem parte, né, da 24ª Mostra do Conhecimento, né, que é sempre um projeto que envolve, até para a Érica conhecer um pouquinho, né, é um projeto que envolve todo o colégio, né, vai desde os pequenininhos até os maiores, e funciona, quando é presencial, ele funciona mesmo como uma feira de ciências, né, mas à distância, né, a gente vem produzindo aí novas ferramentas. O tema desse ano é a proposta de história que a história não conta, né? Muito influenciado pelo próprio Samba Enredo da Mangueira de 2019, né? Que trouxe aí para a gente uma série de críticas pertinentíssimas, né? De pessoas que foram excluídas da narrativa da história, que não estão nos nossos livros didáticos, né? E o que essas pessoas têm em comum? São negros, são periféricos, são indígenas, são mulheres. Né? Então, a gente percebeu que, durante muito tempo, a nossa história ela sempre trouxe o olhar do homem branco, empoderado economicamente, né? Que é o que a gente chamava aí da história da elite. E hoje a gente tem uma nova, né? Dentro da história, a gente tem uma nova proposta, que é a gente estudar os subalternizados, né? Dar voz a quem foi durante tanto tempo excluído, mas que, assim, ocupam papel de protagonismo dentro da história. Ontem, se eu travar, vocês me avisem, tá? Lembra de ontem. Ontem a gente teve a oportunidade, né, de conversar com a professora Elaine Marcelina, e ela é autora, né, de literatura infantil negra, e ela disse uma coisa tão importante, né? Como é que pode a gente não ter personagens, princesas negras na história infantil, quando, na verdade, no nosso país, a base da nossa sociedade é formada por uma base negra,
né? Então, olha como a gente vive num país tão incoerente, né? Onde a maioria é formado por um povo negro, mas que, na verdade, a gente tem como modelo o homem branco, né? A cultura branca, uma cultura bem da Europa. Então, gente, a proposta da nossa mostra, e isso eu vou repetir em todos os nossos encontros, que é para ficar bem registrado na cabeça de vocês. A proposta da nossa mostra é o quê? Que a gente possa aí desenvolver um olhar, aquilo que a gente conversou ontem, horizontal. Né? Não é um olhar hierárquico de quem é mais para quem é menos. É um olhar horizontal, onde todo mundo é igual. Onde todo mundo é igual. Só que, apesar de na lei, né, uma coisa que a gente vem conversando bastante aí, apesar de na lei todos sermos considerados iguais, né, a nossa Constituição diz isso, a galera do 8º que está aí vem sendo cansada de me ouvir falar, apesar de na lei ser assim, a gente sabe que na prática não é assim. Um pouco diferente. É bem diferente, né? O menino branco parado na esquina é uma coisa, o menino negro parado na esquina é outra coisa, né? O menino negro parado na esquina tem medo de morrer, o menino branco não tem medo de morrer. Então, por mais que a gente tenha uma lei, existe uma estrutura no nosso país, né, que é uma estrutura racista, racialista. E é isso que a gente chama aí de racismo estrutural. E aí, a proposta da nossa mostra é o quê? Vamos conversar sobre como a gente acaba com isso. E aí é um trabalho em conjunto, né? É um trabalho onde todo mundo pode ter uma atitude, todo mundo pode promover essa diferença, que é o que a gente chama de uma educação antirracista. Não esqueçam daquela frase que eu falei ontem com vocês, né, da Angela Davis. Numa sociedade racista, não basta não ser racista. Temos que ser antirracistas. Então, a atitude da gente é uma atitude cotidiana. Então, nada melhor do que quem vive, do que quem experimenta todas essas circunstâncias e todos esses desafios para poder conversar com a gente. E aí, nós temos a tia Érica. A Érica, que já é uma velha conhecida minha, né? Não pela educação, nosso caminho pela educação ele se cruzou depois, mas a Érica ela é casada com um irmão meu, né? Porque a gente cresceu junto. Então, assim, eu e o esposo da Érica e mais a galera da rua, né, onde nós morávamos, nós, assim, desde pequenininho a gente veio crescendo. E aí hoje, né, eu tenho a oportunidade aí de ver que o Léo casou com uma mulher empoderada, uma mulher linda, uma mulher que promove a diferença enquanto profissional, porque eu tive, assim, eu tomei, né, a liberdade de alguns relatos de vocês lá nos grupos, de quando vocês estavam falando dela, eu dei alguns prints e mandei para ela ver, porque eu acho que nada melhor para uma professora, né, para quem pratica docência, né, nada melhor do que a gente vê dar fruto, né, o que a gente faz dar fruto. E eu fico emocionada por ela, né, porque é muito bacana que a gente se dedica tanto para trazer uma parada de qualidade para vocês. E aí, quando anos depois vocês se lembram com tanto carinho, é sinal que alguma diferença, né, foi feita na vida. Então, Érica, muito obrigada por aceitar o nosso convite, né, por dividir um pouquinho aqui do teu conhecimento com a gente, e a palavra agora é sua. Então, quisera eu fiquei até arrepiada, quando eu tinha a idade de vocês, que eu tivesse escutado alguma coisa dessas na escola, que tivesse alguém que falasse esse tipo de coisas que a gente vai conversar aqui hoje. E aí a Priscila falou uma coisa várias coisas ela comentou agora, nessa entrada, sobre o que eu vou conversar com vocês. Vocês vão ver que a fala dela com a minha fala vai se entrelaçar em muitos momentos. E a primeira coisa que ela falou ali que me marcou muito foi a questão da horizontalidade. E aí, quem já leu O Pequeno Príncipe aí? Mas já escutaram falar, né? Então, lá no meio do Pequeno Príncipe, é assim, ó. Em minha civilização, aquele que é diferente de mim não me empobrece, enriquece-me. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar para a vida. O diferente não diminui o que a gente é. Ele acrescenta, a gente aprende. Então, antes de eu falar com vocês a respeito de como eu cheguei até aqui, né, de como que eu cheguei até aquela prática lá com vocês na escola, eu queria contar para vocês
sobre a minha vida, sobre como eu descobri em mim a minha própria negritude, a minha raça e esse orgulho dessa minha pele aqui. Então, eu vou começar para vocês, norteando você assim, de onde eu vim. Então, eu nasci no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, longe da praia, mas Rio de Janeiro. As pessoas têm muito mais malemolência, digamos assim, do que em Petrópolis. E eu nasci no ano de 1981, década de 80. Para vocês terem mais ou menos uma noção, eu sou filha de mãe negra e o meu pai é maranhense. Meu pai veio lá do Maranhão tentar uma vida nova no Rio de Janeiro. E ele, de pouquinho em pouquinho, foi trazendo todos os irmãos, porque o Rio de Janeiro era a terra prometida, sabe? Onde todo mundo ia ter uma oportunidade. E ele conseguiu. Então, eu vou mostrar para vocês as minhas raízes principais. Então, cadê minha câmera? Está aqui? Esses são os meus pais, minha mãe e o meu pai. O meu pai passava de branco, mas de branco não tinha nada. Mas, perto de mim, passava por branco. E nessa história toda, eu cresci nos anos 80, onde eu não tinha nenhum tipo de referência de beleza. Eu vou mostrar para vocês quem eram os meus ícones de beleza. Preparem-se, que eu fui procurar isso lá no fundo do baú. Idênticos a mim, idênticos, assim, minha cara. Presta atenção. Tchan, tchararam. Gêmeas, né? Excelente, né? O ícone de beleza, Xuxa 3. Vocês devem escutar a Xuxa, mas assim, vocês já devem ter escutado dos Patinhos, né? Essa era a Xuxa nos anos 80, ousada. Olha, esses aqui, esse era o meu ícone de beleza. Era o que eu almejava para minha vida. Difícil, né? De chegar lá, né? E na TV não tinha mais ninguém que eu me olhasse e me identificasse, falasse, ai, caramba, que legal, ó. Eu quero muito, mãe. E eu falava, ai, mãe, eu amo a Xuxa, eu quero ser igual a Xuxa. Quero ser igual a Xuxa. E você acha que minha mãe deixou isso barato? De jeito nenhum. Eu era a Xuxa. Olha aqui, ó. Eu vou falar uma coisa que vocês não vão lembrar. Olha, isso aqui foi um aniversário meu. E essa roupa era grifada, como vocês falam hoje em dia. Isso aqui era de uma loja da Xuxa chamada Bicho Comeu. Vai lembrar disso, Priscila? Com certeza. Eu tinha a bota da Xuxa da Bicho Comeu. Mas a minha mãe nunca falou para mim que eu não podia. Ela falou, você pode, você quer ser a Xuxa? Vamos ser a Xuxa. E ela fez um aniversário inteiro de Xuxa. Isso aqui foi é a única que eu tenho aqui em casa, ela tem outras. E eu tô vestida de Xuxa, ó. E foi nessa realidade que eu cresci. Uma mãe negra que falava para mim assim, você pode. Quer fazer? Vamos fazer. E os meus pais, passando carro de leitão na minha rua, apesar do meu pai ter vindo de um outro estado para tentar almejar uma situação financeira melhor, ele conseguiu isso. E por conta disso eu estudei em bons colégios, num colégio particular, no estilo do de vocês. Mais ou menos nesse mesmo estilo. No colégio particular, minha mãe tinha condição, graças a Deus, de me botar num curso. Então, a educação era uma coisa muito importante, inegociável. A gente dava jeito para tudo lá em casa, menos para as questões da escola. Então, assim, quer isso? Pode. Como é que anda a escola? Quer aquilo? Pode, como anda a escola. Então, desde muito pequena, eu tive essa questão da educação muito forte dentro de mim, e logo em seguida disso, da beleza. A mãe sempre falava em casa, você é linda. Quando a gente começa a crescer, né, na idade de vocês, que eu tinha os meus conflitos, que eu escutava as coleguinhas falando de certas coisas que eu não tinha condição de ter. Quando eu vi elas dançando nas festas juninas, eu lembro disso até hoje, vou contar uma passagem. Na festa junina, de todo mundo sacudindo os cabelos. Mas eu não tinha cabelo liso para sacudir, eu tinha trancinhas. Mas a mãe falava, você é linda, vai sacudir suas trancinhas. Então, ela, o tempo todo, ela botava isso na nossa cabeça. Estuda, você consegue. Estuda, você vai ser capaz. E tinha uma outra coisa que era lei lá em casa. Lei. Era um ritual de vistoria. Ninguém saía de casa sem a mãe passar o olho. Eu não entendi aquilo. Falou, gente, minha mãe é muito chata, meu irmão. Toda vez que eu chego na porta, ela me olha. Sabe o que ela olhava, gente? O cabelo, se está em pé, pode voltar. A roupa esticada e o sapato limpo.
E eu, naquela época, assim como vocês, quando eu era criança, eu não entendia para que isso. E aí a gente volta lá na fala da Priscila, sabe por quê? Porque uma criança branca amassada, a roupa amassou no caminho. Uma criança negra amassada é desleixo, é porca. Então, o que a minha mãe fazia desde sempre com a gente quando criança? Sem criar muitos rodeios, não. Ela protegia a gente. Ela sempre protegeu. Ela dava armas e protegia. Ela dava armas e protegia. A tia arma, tua mãe estava arma? Dava. Quando eu chegava em casa e falava para ela que me chamaram de neguinha do morro, ela falava, filha, tu é neguinha mesmo. E a gente mora numa ladeira. Então, você pode ser a neguinha da ladeira, mas neguinha de morro, não. Então, ela sempre fazia o quê, gente? Me botava para cima, me botava para cima. E ela sempre também tinha esse lema, sabe? Faz direito. Tem que fazer direito. Então, vou mostrar para vocês como que eu cresci. Posso? Vocês querem ver? Sim ou não? Mas sacode a cabeça aí. Isso. Gostei. Sim. Então, essa aqui, sou eu bebê, com 2 anos de idade, piquititica. Aí a mamãe já tratava de pentear os cabelos, que ela não ia deixar o cabelo da filhota dela em pé, né? E depois era o ritual de verificação. Olhem a brancura desse short. Porque a minha mãe achava que era importante, naquela época, já criar isso dentro de mim, essa questão da gente saber se colocar, ser educada. Jamais na rua eu faria uma coisa assim como às vezes a minha filha faz. Me dá isso, eu quero. Nunca nessa vida. Porque isso era uma coisa importante na cabeça dela, conforme ela foi criada, era uma coisa para ela que era muito importante para ela, a questão da higiene, da retidão, da educação. Aqui, eu pequenininha também, aqui eu tinha 2 anos de idade, E eu cresci nesse mundo. Nesse mundo em que eu era sempre a única menina negra da escola. No máximo, tinham 2 numa turma, no máximo. Em que isso cobrava o quê de mim? Uma postura. Então, muitas das vezes, as outras crianças podiam ter certos comportamentos que eu não podia ter. Foi aquilo de novo lá. Uma criança correndo na rua branca é uma coisa. Uma criança correndo na rua negra é outra. Nós íamos a lojas, a minha mãe nunca permitia que a gente chegasse muito perto de prateleira. Fica longe disso aí, eu não quero vocês perto. Não bote a mão. E eu achava aquilo tudo, gente, tão chato, tão extremo, sabe? Eu achava que a minha mãe, sabe, quando eu fiquei adolescente, então, eu achava que ela estava pirando com tudo isso. Então, aqui, escola, vou mostrar para vocês, olha a turma. Eu estou do lado da professora, não vou dizer por quê, que eu fico do lado da professora, e aqui em cima tinha um coleguinha meu também negro, eu do ladinho aqui, tô bem aqui, e esse meu coleguinha em cima. Eu não vou dizer que eu ficava do lado da professora porque eu aprontava, mentira! Quem fala isso é mentira! Eu estava sempre do lado da tia. Então eu cresci nesse contexto, colégios particulares, tudo arrumadinho, e essas questões foram amadurecendo em mim quando eu fui ficando adolescente. Então, nessa idade que vocês estão, quando a gente precisa escolher o crush, quando a gente precisa escolher a melhor roupa para sair, o melhor lugar para ir, eu comecei a perceber diferenças. Quando eu era criança, a mãe protegia, eu não percebia diferenças. Quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a perceber diferenças, porque eu tinha o quê? Autonomia. E aí eu ganhei um apelido muito feio, mas que explica muito da minha criação. Tinha certos lugares que falava assim, neguinha metida. Por que eu era uma neguinha metida? Alguém consegue pensar nisso? Por que eu era uma neguinha metida? Porque a minha mãe ensinava a gente que nós tínhamos lugar, vez, voz. Então, não ia ser qualquer conversa que ia fazer, a gente abaixar a cabeça. Então, o que a gente tinha que ter? Educação para se colocar. E na sociedade em que eu vivi nos anos 90, a maioria das pessoas negras, Priscila vai balançar a cabeça se eu estiver falando a verdade, eram submissas. A gente tinha que abaixar a cabeça e sim, senhor, tudo bem.
E nessa realidade que eu fui criada, eu falava, não, peraí, mas não pode ser diferente. Nós não podemos fazer assim, assim, assado. E isso foi uma coisa que foi caminhando junto. E que minha mãe falava, quando esse apelido chegou, ela explicava, não, você não é uma neguinha metida, você é uma negra que sabe discutir, sabe o seu lugar. E esse tempo foi passando, eu fui crescendo, eu me tornei professora. Isso aqui, ó, é no Instituto de Educação. A minha mãe viu em mim uma vocação que eu não vi. Isso aqui eu não digo nem a formatura, ó. Olha a roupa branca como brilhava. Vocês imaginam as brigas que a gente tinha? Eu, adolescente, com a mãe, porque ela queria essa blusa branca, esticada. Mas foi assim. E no meio disso tudo, eu tive 2 momentos marcantes na minha vida que eu comecei a entender o meu lugar e escalar para uma nova vida. Um dos momentos marcantes foi uma professora que eu tive, e que um dia ela chegou perto de mim, assim, sabe daquele jeito que eu chegava às vezes perto de vocês na sala de aula para dar um cheiro? Que eu sou essa professora que gosta de dar um cheirinho no cangote, sabe? Eu sou dessa. Que eu chego do ladinho quando tá fazendo dever e dou um cheirinho e falo, tá tão cheiroso hoje. Ela chegou perto de mim uma vez, passou a mão no meu braço, eu lembro como se fosse hoje, eu sentada na mesa, ela passou a mão nos meus braços. Aí ela era uma professora de matemática, nossa, aquela professora matemática. Ela passou a mão no meu braço, assim, me olhou, e ela era muito vaidosa, o nome dela era Marisaura. E Marisaura passou a mão no braço e falou assim, que pele, menina, que pele linda, que pele macia. Eu fiquei parada, falei, essa mulher tá me zoando, né? Lá para 5º ano. Que pele linda, que pele macia. O que ela tá vendo aqui que eu não tô vendo? Porque eu não consegui identificar isso em mim. Em mim, a minha pele era diferente das dos meus colegas. Mas não era linda ainda para mim. Eu não conseguia ver, gente, que era linda. Os anos passaram. E eu passei por uma outra situação, quando criança, que me marcou muito. E que eu trago ainda ramificações disso. Eu fui para uma festinha de colegas, né? Criança, mais nova do que vocês. E essa minha colega, ela era a Xuxa, aqueles cabelos loiros, olho azul, e de uma família muito afetuosa. A gente tinha muito afeto, o pai, a mãe, com a minha própria família. Só que nessa festa tinha outras pessoas da família dela. Tinha avô, avó, tia, não sei o quê. E eu era a única menina negra da festa. Única da vida. Sabe assim, única. Por certo momento eu passei pela sala, eles estavam sentados adultos, assim, em volta da mesa, e estava tocando um samba. E aí vocês adivinham o que eles fizeram comigo? Samba mulata! Samba mulatinha, samba? Como é que pode uma mulatinha não saber sambar? Os tios que me questionaram. E, gente, eu não estava ali para sambar, eu estava ali para ser criança, para brincar. Então, aquilo me deixou impactada. Eu até fiz uma graça ali, mas sabe quando você se sente no meio de um espetáculo circense? Era isso. Eu era o diferente, que precisava sambar naquele momento para entreter. E eu não sou essa pessoa. Vocês não são essas pessoas. A gente não precisa entreter os outros nesse sentido. E aquilo ficou guardado dentro de mim. E vocês lembram que eu falei para vocês que a educação era principal, primordial na minha família? Já são, gente, já está passando rápido, hein? Vou mais rápido. Era primordial na minha família? Pois bem, eu passei num concurso. Meu pai falava, vai fazer concurso para testar. Olha só, já viram isso? Vai fazer concurso para testar, minha filha, para ver se você passa em alguma coisa. Ele pagava, eu fazia. E aí um dia eu fiz um concurso para testar. E eu testei Petrópolis, e eu passei no concurso público. Aí foi que eu descobri, gente, verdadeiramente, crianças, que eu era preta. Até então, lá no Rio de Janeiro, eu era mulata, mulatinha. Quando eu vim morar em Petrópolis, eu descobri que eu era preta, negra. Por quê? Porque a sociedade de Petrópolis, que eu tanto, tanto, tanto amo, me fez enxergar uma realidade que eu não conhecia. Vocês vão convir comigo, né? Se vocês refletirem,
vocês vão saber que aqui é uma cidade imperial e que ainda carrega muito desses estigmas de uma cidade imperial. A Sara linda, oi Sara. Então, ainda carrega muito desse estigma de uma cidade imperial, do império. Onde que os negros ficavam no império? Hein? Não era na casa da princesa Isabel sentada na sala, eu tenho certeza. E quando eu ia no museu, eu não vi nada relativo à minha raça. Nada. Só na cocheira. Então, aqui... Nessa época eles eram escravos, né? Oi? Nessa época eles eram escravos, né? Exatamente. Então, não que as pessoas de Petrópolis, tá com veio lá do Rio com preconceito com a minha terra. Eu não adoro Petrópolis. Eu sou muito feliz aqui. Mas eu descobri aqui uma realidade que eu não conhecia. Por que eu descobri essa realidade também que eu não conhecia? Eu me apaixonei. Meu Deus! Me apaixonei, gente. Em Petrópolis. Sabe por quem? Descendente de alemão. E podia ter escolhido outro, não, minha querida. Mas não deu, o coração falou mais... Branco transparente. Eu vou provar para vocês, ó. O coração bateu mais alto. Olha, cara. Isso aqui foi no namoro. Tá? E aí me apaixonei. E aí eu descobri pela primeira vez que eu tinha que ter adjetivo para ser uma negra aceita na cidade de Pedro. E sabe qual era o adjetivo preferido que as pessoas gostavam de me dar? Professora concursada. Eu não era Érica, eu era Érica, vírgula, professora concursada. Eu ficava perguntando, gente, mas eu não posso ser só Érica? Não, eu era Érica, professora concursada. Por quê? Porque muitos negros hoje em dia, para poderem ter uma questão de respeito, de respaldo legal e de vida, precisam ter um adjetivo. Eles adjetivam para que a gente seja aceito nas rodas e na sociedade de forma mais amena. Então, aqui, ó, foi o início de tudo. Nesse dia aqui, a minha sogra, ó, que é o amor da minha vida, diga-se de passagem, esse foi a primeira vez que eu fui na casa do meu marido. Ela me apresentou para os colegas dela, né, os colegas, os parentes, e ela me apresentava assim, essa aqui é a Érica, namorada do Leonardo, professora concursada do município. E aí eu passava nas rodinhas, essa aqui é a Érica. Ela não fez isso por mal, eu tenho certeza que não. Mas ela fez isso para justificar para quem não entendesse que eu poderia pertencer àquele ambiente. E aí, para vocês perseverarem nessa vida, ó, o início de tudo, vira aqui, deu tudo certo. Viu? Vocês podem botar lá, eu posso botar lá no Facebook, é o início de tudo, deu tudo certo. E nós casamos. E aí, o casamento, nessa questão da vida negra, mudou muita coisa para mim, porque eu sou casada com um homem branco que não faz questão nenhuma de ser branco. E ele ainda age nisso com deboche. Nós fomos viajar uma vez para o Maranhão, de onde eu trouxe essa florzinha aqui. E lá no Maranhão a gente estava de mão dada, aí alguém chegou perto dele e falou assim, onde é que você conseguiu açaí? Aí eu parei e falei, opa, lá no Rio de Janeiro, meu querido. Eu ia responder, né? Ele olhou para a pessoa e falou, essa é minha esposa. Por quê, gente? Porque para muitas pessoas, um homem branco, hétero, casado com uma mulher negra, não é possível. Então, eles encaravam isso como se eu fosse uma acompanhante. E aí ele explicou que eu era a esposa. Uma outra situação que a gente viveu e que ele se coloca numa situação que me dá muito apoio é em pesquisas de IBGE. Qual é a sua raça? Aí ele fala assim, eu posso falar qualquer uma? Aí o cara fala, é aqui se eu declarar. Aí ele, negro. Daquela cor. Ele fala que ele é negro. Eu pergunto, por que você fala isso? Ele fala, Érica, porque raça. Se ele fala que é o que eu declarar, é o que eu sinto dentro de mim. Então eu posso falar. A gente tem um grande debate sobre isso. É claro que a gente tem que respeitar as questões geográficas, as questões do censo, da numeração, isso é importante. Mas o debate em cima disso foi de como você se sente perante a isso na sociedade. E o que aconteceu depois disso? Aconteceu que eu entrei para o Kennedy, onde eu encontrei vocês. Então, eu vou falar para vocês rapidinho sobre um pouquinho sobre essa questão de escola. Posso, Pri? Dá tempo? Com certeza, com certeza. Fica à vontade. Vou falar para vocês um pouquinho sobre essa questão da escola.
Vocês sabem que a gente tem uma lei, né, que prevê, como a Priscila já falou, que a LDB já é de 2096, né, que ela faz uma listinha de um monte de coisas que nós devemos fazer na escola. E lá em 96 já dizia que nós tínhamos que trabalhar com a cultura afro. Mas não estava explícito na cara, não era obrigatoriedade, era uma sugestão. Quando chegou em 2003, né, Priscila, se eu não me engano? Foi em 2003. Isso, 10.639. Ele diz que é obrigatório você falar sobre a questão da cultura africana nas escolas. Afrodescendência e cultura afro-brasileira, né? História da África. E aí eu estava numa escola que tem muita abertura pedagógica, mas essa questão da escola é muito anterior a isso. Porque a tia Érica dava aula nos lugares e assim, Érica, as crianças não entendem isso. Vamos falar de português e matemática. Isso não é importante, vamos falar de português e matemática. Isso eu sempre escutei. Só que eu era uma mulher negra dentro da sala de aula. E eu passei por uma situação muito importante. Eu dei aula na Independência, vocês lembram disso? Dei aula lá na Independência. E eu dava aula lá, era bacana, era legal, eu gostava. E um dia eu tive uma aluna chamada Larissa, há 7 anos atrás, 6 anos atrás. Ela um dia olhou para mim e falou assim, tia, eu posso? Eu falei, essa menina quer ir ao banheiro? Eu falei, pode ir ao banheiro? Ela, não, tia, eu posso? Eu falei, o que você quer saber se você pode? Eu posso, tia, ser professor um dia? Eu posso ser diferente da minha mãe? E aquilo, gente, acabou comigo. Porque a mãe dela era uma mulher trabalhadora. Fazia faxina em casa de família, dava duro, muito duro para criar ela. Mas a mãe não tinha condição de mostrar para ela, o que a professora Priscila mostra, o que eu mostrei para vocês, o que os pais de vocês mostram, que esse mundo é diverso e que nós negros temos a oportunidade de estar em todos os locais. E a Larissa mudou minha vida. Porque quando eu tentei mudar a vida dos outros, ela que me mudou. Porque ela fez eu entender que eu precisava falar disso, independente de lei, independente de tudo. E aí nós começamos aqueles projetos que nós fizemos lá no Kennedy, que eu também fiz lá no Independência, que era mostrar para as crianças que o negro tem vez, o negro tem voz, e nós somos lindas. Lindas. A beleza está dentro de cada um. É o que eu falo para minha filha, quando ela fala, ai mãe, é linda aquela barba. É linda, filha, mas você também é linda, porque a beleza está dentro de cada um de nós. E a gente precisa, na verdade, entender isso e fazer com que as crianças, como vocês eram pequenininhos lá, entenderam. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a chegar assim, no Kennedy. Eu chegava lá, entrava, e aí as crianças me olhavam e falavam, tia, o que é isso aí? Eu falava, isso aqui, gente, é uma flor que eu trouxe de uma comunidade quilombola. Aí eles falavam, quê? Comunidade quilombola? Que é comunidade quilombola? Aí eu falava, graças a Deus, alguém perguntou. E aí eu comecei a falar sobre aquilo. Aí no outro dia, eu ia com um cordão bem dourado. Tá bonito, hein, tia? Por que tá com esse cordão aí? Gente, porque vocês sabem, né, que a África é rica em minerais. E aí eu começava a falar dos minerais da África. Aí no terceiro dia, eu ia com a roupa, de onça. Eita, de onça, hein? Tô, gente, sabe por quê? Porque a fauna africana, nossa, é vasta. Tem isso, aquilo, outro. E aí vocês que começaram a instigar em mim, nossa, nem eu lembro disso, quem é o Coelho? Vocês começaram... O Vitor Coelho. Vitor Coelho, tu foi meu também, Vitor Coelho? Foi. Cadê tua carinha? Pra eu lembrar Não, ele escreveu assim, é que eles têm uma linguagem própria. Nossa, o que ele quis dizer foi, nossa, mano, eu lembro disso. Ele lembra de você fazendo isso em sala. Desculpa, é que a tia Érica ainda não se apropriou dessa linguagem. Tem uma linguagem própria, MM, é mano. É isso. Eu também lembro. Então, o que aconteceu? Vocês, naquela curiosidade de criança, iam fazendo com que cada vez mais eu fosse procurando umas roupas muito doidas para botar calça saruel lá embaixo, sandália amarrada na perna, e todo dia, que sandália é assim, eu tinha criança que falava, horroroso,
Olha, mas essa sandália aqui, ó, é de borracha de pneu. Vocês sabiam que lá na África tem muitas crianças que andam descalça, por isso que a gente usa borracha de pneu, reciclagem, não sei o quê. E a gente ia conversando. No primeiro ano, isso durou uma semana, né? Eu fiquei uma semana me vestindo de africana. Foi pouco, não deu. Eu falei, gente, tá muito pouco, eu não consigo, tá pouco demais. No segundo ano, eu comecei a fazer o mês inteiro. Guilherme Martins, não, meu amor, não esqueço de você. Passei o mês inteiro usando referências africanas. Inclusive, tem turmas aí que vocês vão olhar as fotos de formatura que são feitas em novembro, eu tô bafônica, de roupa toda colorida, não sei o quê. E a diretora, a Carla Mirá, falou, meu Deus, é assim que você vai sair na foto da formatura? É assim que eu vou sair na foto da formatura. E o que isso foi caminhando? Caminhou até no ano de 2018, que eu decidi, e tudo isso, gente, eu explicava para vocês, mas quem estava mais aprendendo era eu. Eu que todo dia, quando saía de casa, botava um vestido, eu olhava assim, gente, isso aqui vai falar sobre o que hoje? Aí eu ia lá no Wikipédia, no Google, eu pesquisava uma coisa para contar para vocês, eu criava um monte de história na minha cabeça, doido para vocês me perguntarem. Toda vez que vocês me perguntavam, eu tinha na ponta da língua aquilo. Aí, por exemplo, eu tinha um anel, depois eu até pego pra vocês verem, ele era branco assim, nossa, que anel enorme, o que é isso? Falei, marfim, gente, vocês sabiam que os elefantes estão sendo assassinados na África só para tirar o marfim? Isso aqui é falso, ainda falava assim. E toda vez a gente ia conversando sobre aquilo. Acontece que em 2018, essa mudança que eu fiz com vocês em mim foi tão profunda que eu decidi fazer um mês inteiro mudando de penteados afros. Eu não sei se vocês vão lembrar disso. Alguém é dessa época? Acabaram de lembrar, ó. Acabaram de colocar aí no chat. Eu lembro dos turbantes e dos penteados. Eu fiz em 2018 um ano de penteados afros. Eu vou contar para vocês agora um segredo. Eu gastei quase que o meu salário, porque eu ia toda semana, eu ia lá na Independência e mandava ela trocar as tranças. Então, primeiro eu falava sobre os caminhos de fuga que a trança na gotinha. Depois eu falava das tranças boxeadoras, que eram mais fáceis de ficar preso o cabelo para trabalhar na lavoura. E toda vez eu falava de uma coisa, eu falava de outra coisa. E culminou nisso uma coisa que vocês não vão imaginar. Na formatura de Alice, acho que foi a formatura de Alice, ou de Sara, não me lembro, desse ano aí, na formatura eu estava com um cabelo de trança no meio das costas. Gente, só vocês. Aquilo pesava 50 toneladas. Aquilo era um calor que eu ficava na direção, me abanando, falava, pelo amor de Deus, onde eu tive essa ideia, Senhor? E a Carla, né, minha diretora chique, né, que é a nossa diretora chique, ela fala, Érica, você vai aguentar, mas realmente esse cabelo tá volumoso para você. E eu quase morria. E aí eu vou contar um segredo. Passou a formatura. Eu fiz todo aquele projeto sobre cabelos. No dia seguinte à formatura, eu cheguei em casa e meu marido estava dentro da piscina com a minha filha. E aquele cabelo, ele é muito bom, mas ele é muito difícil de tratar. Você tem que secar com muito secador. E eu falei, não, eu vou na piscina. Gente, eu mergulhei na piscina. E quando eu saí da piscina, imediatamente eu peguei uma tesoura. E aí eu cortei o cabelo todo. Quando meu marido me olhou saindo do banheiro, ele falou, você tá maluco? O que você tá fazendo? Ele é muito, muito tranquilo, né? Ele chamou minha filha, falou assim, vem cá, Juliana. Aí a Juliana veio. Olha aqui, mamãe surtou, hein? Eu falei, não, mamãe surtou, não. Mamãe não surtou, agora é que você entendeu que a mamãe se achou. Eu descobri que embaixo daquele cabelo todo, daquilo tudo que eu falava para vocês, o que eu descobri foi a minha beleza, a minha felicidade e o meu caminho. Então, através de vocês, foi que eu descobri os meus 2 pés, as minhas costas, a minha mão, o meu corpo inteiro na África, e eu descobri que a beleza da gente tá aqui, ó, aqui dentro. Então, o que eu quero falar para vocês todos, em todos os sentidos? Vamos nos libertar.
e nos libertar dos preconceitos. Não dá mais para os meninos jogarem bola e falar, bora macaco, pega a bola aí. Não dá, gente, não dá. Não dá para vocês olharem um tutorial de beleza e verem que a base da pele da menina negra é escura e vocês falarem que aquilo é lama. Não dá, gente. Vocês estão crescendo e junto de vocês vão levar essa cultura antirracista. Porque se vocês se lembrarem bem, já que vocês dizem que me amam, que carregam esse carinho por mim, se hoje a gente voltasse lá para 1800 e um pouquinho, eu estava lá presa na corrente. Eu, a minha família, isso é justo? A gente precisa disso hoje em dia? Então, assim, é bonito, é belo, e a gente precisa de respeito. Porque a mulatinha lá que foi dançar lá na festa, que pediram para dançar, ela pode gostar de rock. E o cara não precisa ser só bom de bola, ele pode ser um ótimo professor de química, ele pode ser um astronauta. Então não existe limite para nós. E vocês que estão crescendo vão ser as pessoas que vão fazer essa cultura antirracista progredir e se fixar. Porque se vocês esmorecerem, é aquilo que eu sempre falo, sempre tem alguém lá fora querendo retomar essas culturas horrendas. Sempre vai ter alguém querendo. Mas precisamos nós ser fortes para a gente falar, não, não é justo, não vale a pena. Entenderam? Então, isso que eu queria trazer para vocês. Eu contei essa história toda, para contar para vocês, para agradecer. Porque foi através da educação, foi através da sala de aula, foi através de pensar no futuro de vocês que eu descobri o meu presente. Apesar da minha mãe ter feito aquilo tudo lá, aquilo tudo está ainda assim, ó, guardadinho dentro de mim, guardadinho dentro de mim. E hoje, quando eu vejo a minha filha, que perto de mim é branca, mas perto do pai é preta, eu penso que eu estou garantindo o futuro dela. E o futuro de vocês. O futuro de quem vocês escolherem para ser parceiro. E daí por diante. Porque vocês podem tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí, a última notícia era que em 2020, eu consegui, gente, até um amigo queniano. Mas não consegui fazer o projeto. Eu tenho um amigo queniano. Eu falo com ele em inglês. Eu ia botar um telão na escola para as crianças falarem com o queniano. Mas aí veio a pandemia. E aí vai ficar para 21. E a outra coisa... Mas vai ser colocado em prática. Que deve ser muito legal. Então, ele, na verdade, ele é amigo do meu marido. Eles têm em comum a questão da música. E quando começou o mês de novembro, lá em 2019, eu comecei a perguntar para ele como que era a realidade da vida dele, se aquilo que a gente via em filme era verdade. E ele mandava foto, ele diz como é que é, ele diz o que eles gostam de comer, ele já trocou comigo receitas. Então, tudo isso tá, assim, amarradinho, era amarradinho para a gente fechar em novembro de 2020, mas não deu. Então, para matar a saudade de vocês, vou mostrar as coisas que vocês conhecem. A última para vocês poderem perguntar, tá? A gente falou de lei. Eu não posso dizer que o governo não promove a inclusão e a valorização da cultura afro-brasileira. Isso aqui são livros gratuitos que chegam na escola. Eu não sei nem se Priscila conhece esses livros. Joãozinho e Maria são livros infantis. E aqui, gente, o João e Maria se perderam na Serra da Mantiqueira. O pai era pai solteiro e queria muito cuidar dos filhos, mas não tinha condição financeira. Pretinho, meu boneco querido, fala sobre um boneco de pano. Você já deve... Quem já escutou a história, levanta a mão e fala, eu... Lendas da África Moderna, esse livro é maravilhoso. Tudo isso chega de graça na escola. E vocês já escutaram. Essa vocês já escutaram, né? Lili, o Segredo da Chuva. Esse livro é lindo. A tia Erika não conta muito ele, porque a tia Erika tem vontade de chorar. A Rainha da Bateria, que conta também que ela tem uma vida por trás dessa questão do samba. Ela não é só uma mulata que samba no carnaval. Esses livros são muito grandes, assim, ou são livros infantis pequenos? Eles são livros que a gente consegue ler em sala de aula. Ó. São textos pequenos
Então, geralmente, quando eu começo a ler esses livros, as crianças sabem, às vezes eu começo a ler no início da aula e termino no final da aula. Esse aqui, ó, As Panquecas de Mama Pânia, esses vocês também já devem ter lido, que é muito legal. A África do Chaka, ó. E esse aqui que foi um dos primeiros que chegou pela PNLD, que é o nome disso, tá? Que é o Programa Nacional do Livro Literário, Programa Nacional do Livro Didático e Literário. Que, ó, Eu Te Amo Tanto, Tanto. Que também fala de uma família negra. Fala de uma realidade de uma família negra. Viu? Então, esses livros estão todos lá. Vocês escutaram todas essas histórias. Tia Pri, fala para mim. Ai, Érica, que delícia te ouvir falar. Vou contar a última coisa. Ó, isso aqui vocês conhecem, né? Eu já contei para vocês o que é isso. Vocês sabem o que é isso. Isso é uma capulana. Esse aqui é da África mesmo, tá? A gente comprou numa loja. Aí, como vocês dizem que ó, aí a gente chega lá, vou sair, né? O Leonardo me chama para tomar um sorvete, né? Aí, ó, já pego aqui, já amarro, já faço uma florzinha já para ficar no esquema, ó. E olha aqui, ó, como é que eu já saio, já tô de turbante, já tô já no charme já, ó. Pronto, e faço várias amarrações e a gente vai colocando todas essas capulanas, africanas. Agora eu fiquei com o cabelo todo em pé. Também, ó. Isso tudo aqui são turbantes que eu uso lá com vocês. Os cordões e os brincos que uma criança foi na África e trouxe para mim. Esse aqui é o único que eu sei que veio da África mesmo. Viram? Vocês que falaram que os meus turbantes são muitos. São coleções e coleções. E é engraçado porque eu lembro de uma aula de história no 6º ano, e aí eu falando da África, e o Yuri, né? Sempre o Yuri. Aí ele gravou assim, nossa, tia Pri, que na época era tia Pri, meus sobrinhos de história, né? Nossa, tia Pri, você fala igual uma professora que a gente teve, a professora Érica. Falei assim, e eu conheço a Érica, Yuri. E ele falando empolgado, né? Porque também do teu projeto, de como que você ia no mês de novembro. E eu passei a ver esse projeto da Érica, porque ela não mencionou isso agora. Mas chegou um momento em que isso também tomou as redes sociais. Então, todo dia, né, no mês de novembro, o mês de outubro ela já anunciava, tá chegando novembro, tá chegando. E aí, a cada novo penteado, a cada nova ideia que ela tinha, ela lançava no Facebook. Né? Ela ia lançando no Facebook, e aí eu ia acompanhando de casa, eu falo, cara, que maneiro isso que a Érica tá fazendo. E aí depois surgiram os alunos e eles falando, a tia Érica que fazia isso no Kennedy. É verdade. Gente, a parte mais importante de tudo que a Érica disse hoje é a ideia da autoestima e de você sentir orgulho de si. Né? Assim, é muito importante quando a gente se ama e quando a gente se valoriza, né? E quando a gente se aceita. O trabalho da Lelê, eu acho que eu não cheguei a contar isso para a Érica. O 9º ano, Érica, eles desenvolvem um outro projeto, né, que é o TCS, é um trabalho de conclusão de segmento. E aí eles fazem uma pesquisa de monografia mesmo, sabe? Assim, com objetivos, com hipóteses, com tudo. Já escutei falar. A gente tem aí alguns projetos que a Lelê, que foi sua aluna, Letícia Carvalho, ela trabalha, a proposta dela de trabalho é a ideia do racismo no colégio, né? E uma educação antirracista. Perfeito. E aí, hoje na aula, eu estava falando com ela, eu falei, Lelê, quando a gente fala disso, a gente está falando de identidade, né? Então, assim, quando a gente é criado, né, numa sociedade onde se estabelece um padrão, né? E o padrão é aquele modelo, e aí, com vocês aqui, a gente já pode falar, né, que aqui tá a galera do 5º ao 9º, é a ideia da colonização que a gente está vendo, né? A galera do 7º viu isso esse ano comigo. Então, quando a colonização do nosso país aconteceu, o padrão era o padrão europeu, né? E não só o estético, gente. O racismo é uma herança desse padrão europeu, porque é um padrão também, ó, de
pensamento. Né? As pessoas foram educadas a pensar, né, que o negro era inferior, que o indígena é inferior. A mulher negra, então, nem se fala, porque além de ser negra, é mulher. Né? Então, aquilo que a gente conversou ontem, ainda está a base da base da base dessa pirâmide. Né? Então, é quase um objeto, né? Exato. Aí entra a Érica. Se você quiser assistir, seja até bem-vinda. Que isso que você trouxe agora do livrinho, né, da rainha do Batuque, na segunda-feira, a menina que vai vir conversar com a gente vai falar sobre o samba. Ah, que legal. Ela vai falar sobre o samba e como que a gente pode estudar a partir do samba, né, ligado às raízes negras, né, o samba que vai surgir ali dos escravizados, né, que conseguem as cartas de alforria. Então, assim, ela estuda, né, o tema dela de estudo é o samba, e ela vai falar disso para a gente, porque colaborou muito para essa visão disso que a Érica sofreu quando era criança. Né? Vai, mulatinha, samba aí. O samba aí, gente, não é só pela dança. É a própria questão da sexualidade, sabe? A mulher na vista é como um objeto que tudo que fosse possível era possível ser feito com ela. Então, quando a gente fala, né, de isso que a Érica está falando, de estudar, de se dar o respeito, o que é o se dar o respeito? É você se fazer ser ouvida. Né? Então, assim, só que isso só acontece quando a gente se sente assim. Né? Então, não adianta, por exemplo, eu chegar para vocês e falar: ô, meu amor, você tem que se sentir assim, você tem que fazer isso. Não. Isso é um processo que vem de dentro da gente. Né? São vocês que precisam se sentir empoderados e bonitos. Aqui, claro, né, por conta da nossa mostra, a gente está falando dessas questões étnicas, né? Mas é isso em todos os aspectos. É a questão da gordofobia, né? E aí isso assim, é um tema que eu também posso falar, porque eu sofri muito já, né, por conta de não estar dentro desse padrão. Quantas vezes a gente se martiriza por conta disso? Eu vou morrer sozinha, eu vou morrer infeliz, né? Porque... Mas assim, gente, o importante é como a gente se vê. Eu acho que é isso que a Érica falou. É a gente se ver, a gente se valorizar. Né? E pensando nessa questão de uma educação antirracista, primeira coisa é que eu falo isso em todas as minhas aulas também, a galera está aqui que não me deixa mentir. A primeira coisa é: o branco precisa aceitar e admitir que a gente se beneficia do racismo. Isso pode soar, né? Nossa, Preto, tá falando que eu sou racista? Estou falando que todos nós somos. Todos nós somos. A primeira atitude que a gente precisa ter é o quê? É admitir que a gente se beneficia desse racismo, independente da nossa vontade. É aquilo que a Érica falou. Um menino negro correndo na rua não é a mesma coisa de um menino branco correndo na rua. Uma menina negra na rua não é a mesma coisa de uma menina branca na rua. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é admitir isso. Né? Segunda coisa que a gente precisa fazer: o que eu posso mudar? E mudar é dar as mãos, gente. O mudar é a gente seguir junto. Isso que é uma educação antirracista. Então, é aquilo que eu falei ontem, é não rir de piada racista. Ah, mas eu não estou rindo de... Não é nada demais, é só uma piada. Não, não é só uma piada. Quando você ri de uma piada racista, você está reforçando a ideia de uma humilhação. Sabe, você está reafirmando aquela humilhação. Então, não é só uma piada. Não é só rir de uma caricatura falando que o negro é um macaco, né? Fazendo piada do nariz, fazendo piada do cabelo. Não sei se vocês viram há pouco tempo no Big Brother Brasil uma esponja de cozinha que era o cabelo afro de um homem. Né? Era um bonequinho e o cabelo do bonequinho era a esponja da cozinha. Isso não é uma piada. Isso não é engraçado. E aí, qual é o papel da gente? É a gente apontar: olha, ó, isso aí que você está fazendo não é legal não, tá? Isso aí que você está fazendo é errado. Esse é o nosso papel. Não é só falar assim: nossa, que coisa errada que fulano está fazendo, né? Porque isso é não ser racista. Mas lembra do que eu falei? A gente precisa ser antirracista. Então, o antirracista, galera, é aquele que luta. É aquele que dá a mão: olha, não está errado, você não pode fazer isso. A gente tem que pregar o respeito. E é aquilo que tanto eu quanto a Érica a gente falou, a horizontalidade. Porque, gente, o mundo, infelizmente, ele é uma hierarquia.
né? É quem manda, quem obedece. Essa mudança, várias vezes isso já foi alterado. Quem mandava lá na antiguidade era a galera ligada às religiões pagãs, né? Depois quem mandava na Idade Média era quem era dono de terra. Mas é sempre alguém mandando e alguém obedecendo. Mas a gente pode mudar isso, gente. Quem disse que tem que ser assim? Por que tem que ser uma pirâmide e não pode ser algo circular, horizontal, né? Onde todo mundo se olha no olho? Né? Então, existe uma série de propostas aí dentro da pedagogia que fala disso, né? Da gente estabelecer uma sala de aula em círculos, igual ontem a professora Elaine falou, porque o círculo é todo mundo de igual para igual, é todo mundo se olhando. Então, a ideia aqui é essa, né? A ideia aqui é a gente trabalhar sempre em analisar a nossa postura. O que eu fiz hoje que possa ser considerado racista? O que eu fiz hoje que eu posso ter colaborado para a gente combater o racismo? E todo dia a gente pensar nisso, né? Contra o racismo, contra a homofobia, né? Contra o feminicídio, a questão da mulher. Não sei se vocês viram, né? Anteontem, uma menina que teve o corpo queimado no Carangola porque o marido tacou fogo no corpo dela. Ela foi para Alcides Carneiro, morreu queimada. Quantas vezes a gente escuta isso? Né? Quantas mulheres mais vão morrer por conta disso? Quantos negros mais vão morrer no nosso país, gente? Assim, meninos negros morrem dentro de casa. Na pandemia, o menino dentro de casa. E ele morreu. E a política ainda também é racista, né? Porque os assassinos, assim, eles deixam soltos como se nada tivesse acontecido. Calma, Kevin, a coisa não é tão simples assim. É isso que a gente tem que conversar em sala de aula. Assim, existe uma lei, mas até a lei, Kevin, depende da gente agir de acordo com ela ou não. Né? Então, é isso que a gente começou falando, é isso que a gente chama de racismo estrutural. A lei está aí. A lei não permite que ninguém possa ser assassinado. Mas, em compensação, a gente vê mulher sendo assassinada, a gente vê negro sendo assassinado, a gente vê indígena sendo assassinado. Né? Então, existe uma lei. Mas não adianta nada ter lei se a gente não entender, né, que a gente vive em comunidade. A gente não está no mundo sozinho, gente. Né? Isso que eu perturbo cabeça de vocês em sala de aula, eu sei que eu sou chata, mas a gente vive em grupo. A coisa não pode ser boa só para mim, a coisa tem que ser boa para todo mundo, e para ser bom para todo mundo tem que ter respeito, né? E para a gente respeitar, a gente tem que valorizar, né? Não adianta só falar assim, eu não sou racista, eu até tenho um amigo negro, né? É ótimo. E você até tem um amigo negro, né? A outra passagem, que eu, por ter poder aquisitivo, a gente acaba frequentando certos lugares que são muito mais frequentados por pessoas brancas do que por pessoas negras. E essa, até tenho um amigo negro, soa da mesma forma para mim numa situação que eu vivi, em que eu comprava sapatos numa loja e que a dona chegou perto de mim, muito comovida, ela falou, Érica, você é uma negra de uma branca. Nunca mais ela viu a cor do meu dinheiro. Porque eu sou negra de alma preta. Eu sou preta de alma preta. Por ter poder aquisitivo, ela pode dizer que eu tenho uma alma branca só porque eu podia comprar, porque eu tenho educação. Então, não dá. Não é aceitável. E aí, gente, isso que a Érica falou agora é muito importante. Todos os espaços pertencem a todas as pessoas. Todos. É disso que a gente está falando. Todos os espaços pertencem a todas as pessoas. Existe agora, né, no mês de novembro, aquela fala lá do Morgan Freeman, né? Não existe consciência negra, existe consciência humana, né? Não existe consciência branca nem negra. Era para ser assim, só que não é. Não é assim. Né? Não é porque, na prática, os negros não ocupam os mesmos espaços que os brancos. Então, a gente não pode manter esse discurso de que existe a alma humana, porque senão a gente está passando pano para essas coisas continuarem a acontecer. Isso soa mais como uma justificativa para o homem branco dizer que estou limpando a minha barra, é a alma humana, e aquela ideia, né, de que somos todos iguais. Tudo bem, mas os nossos caminhos foram muito diferentes. Eu ainda estou muito lá atrás. Somos todos iguais? Mas como? Se o meu caminho foi traçado de uma forma em que eu fiquei dando loopings em espiral e as outras
e as outras raças correndo pela linha reta. Não dá para pensar nisso. Isso é justificativa vazia. E, galera, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fale para mim. Oi, Douglas, pode falar. Douglas foi teu também, Érica. Cadê a carinha de Douglas? Então, eu não fui aluno da tia Érica, eu só conheço ela porque a Letícia foi aluna dela. Ela é irmã. O Douglas está ali. Oi, Douglas. Oi. Fala para mim. Eu só queria comentar que esse assunto que nós estamos falando hoje é um assunto muito importante. A chuva está caindo. É um assunto muito importante que está presente nos dias de hoje, tanto como antigamente e atualmente. Muito importante. É um assunto muito importante para discutirmos aqui nessa sala. Ó, eu vou mostrar para vocês a importância desse assunto. Esse aqui, ó, é o meu avô. Ele é neto de escravo. A avó dele nasceu no ano do ventre livre. Ela nasceu livre assim por um triste. Neto. Olha aqui, ó. Ele já se foi, né? Mas ele é preto, tão preto, a gente fala, avó, é tão preto, que chega a ter olho azul. Sabe quando a gente fala isso? A avó nasceu no ano do ventre livre. Então, a minha tataravó, a mãe da minha bisa, tá ali, gente. Sabe, é impossível a gente não se envolver com essa história. A minha vida tá ali, ó, pertinho. E se a gente não cortar esse ciclo, quantas mais pessoas vão sofrer, vão morrer, vão chorar, não vão se aceitar? Foi tudo que a Priscila falou, exatamente isso. E Yuri abriu a câmera. Eu já vi, Yurizinha, alma de tia. Priscila. Oi, Aninha, pode falar. Eu queria falar uma coisa que eu não ia falar, mas eu fiquei muito emocionada com essa aula, que é tipo assim, a tia Érica, ela agradeceu, né, falando que, nossa, eu tenho que agradecer para vocês, que todo esse ano de educação eu me descobri. E eu acho que quem tem que agradecer é a gente, porque as coisas que você falava, as coisas que a Pri fala, as questões que ela expõe dentro de sala de aula, sem ter medo do que as pessoas falam, com todo respeito, claro, isso mudou a minha vida e mudou a vida de aqui, por exemplo, mais 50 crianças. Porque mais 50 crianças entraram nessa videoaula sabendo quem era a Érica, o que ela fez, como que ela conseguiu representar. E eu vivo e vivi muito situações dentro da minha casa racistas, que graças a aulas e pessoas como você, eu soube me posicionar contra uma cultura antirracista que estava dentro da minha casa. E que se eu não tivesse professores sensatos como você, provavelmente eu iria ser uma pessoa racista. E graças a pessoas como você, pessoas que deram voz, pessoas que representaram não somente na negritude, mas também na questão da gordofobia, porque eu sempre fui uma aluna que sofri muito bullying. E quando eu vejo uma pessoa gorda, pessoas gordas que se posicionam contra o racismo, que tem um posicionamento contra a sociedade, isso é muito inspirador, inspira muitas pessoas. Então, eu que tenho que te agradecer, e não falo isso só como eu, Ana Clara, falo isso como o 8º ano, o 7º ano, o 6º ano, e muitas crianças do Kennedy e do IPAC que você alcançou. Então, parabéns, Érica e Priscila, vocês são excelentes, vocês transformam a vida das pessoas. Gente, pode chorar? Não sei nem o que dizer, mas assim, é muita troca, gente. Eu já falei isso com vocês, né? Eu não vejo vocês como alunos, eu vejo vocês como troca mesmo. Eu aprendo muito, a gente conversa muito. E eu acho que é isso que me faz ser professora, gente, porque eu gosto de aprender, eu gosto de trocar. E eu acho que é isso, só isso que leva a gente para frente. Só isso. Essa vontade, esse querer de mudar. A hora que a gente não quiser mais nada, ficar, sabe? Então é aquela vontade de jogar lá no Mengão, né, Yuri? Então, assim, é aquilo que impulsiona a gente para frente. Quando estiver lá jogando bola e ver que alguém tá sacaneando, tá debochando, não, isso não, cara, não vou aceitar. E todas vocês e todos vocês que eu vejo aqui que tem tanto engajamento, é isso que eu acho importante, não é lembrar o que é a situação, não é lembrar da florzinha do Maranhão ou da roupa saruela, o que era para a galera andar no cavalo, não era isso. O importante é vocês saberem que todas essas questões culturais vieram para somar, para
para a gente poder conhecer a diversidade desse mundo e aceitar o diferente, abraçar o diferente e caminhar em todos os sentidos. Porque, assim, se a gente for falar de bandeira, eu também vou levantar um monte, assim, racial, gordofobia, eu sou, assim, uma caixinha de surpresa, tem um ponto que vai lá, lutando para a gente sair dessa vencedora. Mas ter certeza. E aqui, Érica, no chat, assim, muitos e muitos e muitos recadinhos para você, né, que não estudaram com você, mas que já ouviu falar de você. Sim. E assim, Érica, mais uma vez, muito, muito obrigada, né? E parabéns. Parabéns pelo trabalho lindo que você desenvolve, por mudar a vida desses alunos. Eu acho que, às vezes, a gente não tem noção, né, de como a gente impacta a vida de um estudante. E, assim, hoje você está vendo uma pontinha do que você já promoveu, né? De mudança, de visão de mundo nesses alunos, de autoestima. Sim, parabéns mil vezes. E que você possa reproduzir isso ainda muitas vezes para outras crianças. Né? Tipo corrente do bem. Ano passado, com o 8º ano, a gente trabalhou a ideia da corrente do bem, e a ideia é essa, olha só. Uma pessoa promove a mudança, e aí essas outras pessoas vão promovendo, e é assim que a gente vai mudar o mundo, galera. É assim mesmo. E assim, eu vou estar lá toda segunda, quarta e sexta, dando entrada no turno da manhã e no turno da tarde, ficando na frente daquela escada lá, que vocês já conhecem lá do Kennedy, aquele altinho, falando sobre isso. No mês de novembro eu já, bom dia, e já começo a falar sobre isso. E é a sensação mais deliciosa do mundo quando a gente vê aquele montão de turma enfileirada, te olhando e bebendo dessa fonte inesgotável. E aí, para vocês verem como eu amo tanto fazer isso, eu tenho mais uma surpresa última. Vocês fazem pesquisa para mim, né? E eu tenho todas. Eu guardo cada pesquisa que vocês fazem sobre África. É uma pasta lotada de imagens, textos, tudo guardado. E aí, vocês fizeram legal. Vocês fizeram uma pesquisa sobre o que eu conheço da África no primeiro dia de novembro. E quando a gente chegou no final do mês, era outra coisa completamente diferente. Turma de Matheus Henrique, que eu peguei no 3º ano, eu lembro que eu tomei uma retaliação bonita, porque eu mostrei umas imagens fortes dos negros no navio negreiro. E eu recebi uns telefonemas de uns pais brabos, sabe? E eu falava, eles precisam saber, eles precisam entender para que eles jamais permitam que isso aconteça novamente. Então, quando vocês falam para mim, isso é assim que é a pontinha do iceberg, eu tenho muita esperança nesse futuro, gente. Eu conto com vocês, eu acredito que a gente consiga mudar as coisas. No domingo agora, eu acredito que a gente consegue mudar o mundo através do voto, através das eleições. Eu acredito no poder de discernimento de vocês, de não permitir que isso jamais volte a acontecer. Seja por conhecimento que vocês têm, e muito, que a Priscila, que ela é uma fonte inesgotável de conhecimento sobre isso, ou seja, por amor. Olhe para o lado, olhe para o próximo e jamais permita que isso aconteça novamente. E eu vou estar lá, ó, primeira fila, militando, tá? Muito obrigada, eu fiquei muito feliz. Também não, né? Tá escutando? Eu estava muito nervosa, mas estou muito feliz. Estou escutando, Daniela. Estou ouvindo, Dani. Pode falar. Tá escutando? Sim. Olha só, a Érica, ela gosta muito, né, de trabalhar África com os alunos, e ela falou da relação do casamento dela, né, e que ela chegou aqui, ela deparou com uma cidade imperial, uma cidade de colonização alemã, e me fez essa pergunta, tá? E partiu daí o interesse em pesquisar sobre escravidão em Petrópolis. E se ano que você quiser trabalhar com os alunos, não sei se você conhece, tem acesso a onde está muito rico, tem material, jornais do século XIX com anúncios, locais onde fala da presença dos escravos, a ajuda dos escravos, né, na formação de Petrópolis, a curiosidade também, você agendando, você tem acesso a documentos sobre
escravidão em Petrópolis. É um museu imperial muito ruim, é que, como você falou, para a visitação são poucas as coisas que conseguindo nós íamos identificar, mas a parte da biblioteca e do arquivo é muito legal de trabalhar com os alunos. Ai, Daniela, a gente precisa manter contato, viu? Para você depois a gente conversar sobre isso. E afinal de contas, me dá todos esses caminhos. Petrópolis prefere ser lembrada, né, pela colonização alemã do que necessariamente se pensar que quem construiu a cidade foram os escravos, né? Então, assim, foram os africanos escravizados. A gente liga mais Petrópolis a esse ideal alemão, que, assim, é uma minoria do que, de fato, pensar a importância, né, da mão de obra negra escravizada por aqui. Mas é aquilo, né? A gente quer viver uma ideia de que Petrópolis é real, né? Então, assim, eu vou querer me associar à escravidão? Não, eu quero me associar à Alemanha, né? O que é um absurdo. Aí é a minha crítica bala. Depois eu pego o seu contato com a Priscila. Indicação de leitura. Ah, Daniela, obrigada. Indicação de leitura que eu sempre faço para vocês, tá, crianças? Olha aqui, isso aqui é uma coleção Quilombo da Tapera. Procurem saber, é um quilombo que tinha em Petrópolis. Essa coleção de livros infantis é fenomenal. Já viu, Pri? Já. E aí, lá nós temos os griots da Tapera. Os griots da Tapera contam as histórias desse quilombo. E agora, esse aqui é o nosso projeto de 2021. Viu? Muito obrigada, gente. Amei. Gente, foi um prazer gigante estar aqui com vocês, tá? Quero agradecer a participação de todos os alunos, né, que estão aí abraçando essa proposta, né, que a gente está levando, da gente pensar aí nessa história que a história não conta. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui com a gente, plena sexta-feira à tarde, né? Então, assim, vocês aqui me alegram de uma maneira absurda. Quero agradecer a Dani, quero agradecer a família, né? Quero agradecer a Adelaide, que são professoras com a gente lá no colégio e que estão aqui também, né, para a gente poder ver um pouco, porque alguns responsáveis assistiram junto, né, com as crianças a apresentação, e assim, sensacional essa possibilidade de troca e da gente estar aqui junto, né? A gente vai falar sobre a importância do samba, né? E aí quem vai vir conversar com a gente é a Lande, né? Ela pesquisa, ela é professora também, mas ela pesquisa a escola de samba no Brasil, e aí ela vai conversar com a gente sobre o samba da Mangueira, né? Esse samba que serviu aí de inspiração para a nossa mostra do conhecimento, tá? Então, galera, 1000 beijos e muito obrigada pela presença de vocês hoje. Meus filhotes, amo vocês, viu? Obrigada. Tchau, Pia. Tchau, tchau. Tchau, até outro dia. Tchau, beijo, meus amores. Mais vezes para conversar com a gente. Foi incrível, gente. Obrigada. Beijo. Obrigada, Andresa, Ana Clara. Obrigado. Beijo, meus amores. Ó. Léa, você que é uma linda. Amei. Vou estar aqui nos próximos dias. Tchau. Beijo.